Fala pessoal, beleza? E hoje nós vamos ter uma das aulas mais polêmicas aqui relacionadas ao JavaScript. Polêmicas porque sempre se fala muito de pessoas que conhecem a parte binária e pessoas que não conhecem a parte binária. Então, o que eu recomendo? Se você está começando nas aulas de JavaScript, com certeza eu recomendo que você pule esse vídeo. Esse vídeo não vai fazer diferença alguma para você agora na sua carreira e, pelo contrário, esse sim ele vai te confundir bastante, tá bom? Porque tem muitas coisas que a gente vai aprender aqui que você vai utilizar, assim, acho que uns 2% da sua carreira, salvo se você trabalhar especificamente com isso, tá? Que é algo que não é comum, beleza? Então, vamos lá. Se você já tem o domínio e quer aprender mais sobre isso, eu vou fazer de uma forma simples nessa aula o que eu sei dessa parte de Bitwise Operations, tá? Toda linguagem de programação, ela é como se fosse uma tradução, né? Então a gente tem um tradutor e, por exemplo, eu vou na China, eu sei falar chinês, então o tradutor ele vai lá, traduz do chinês, né, para o meu idioma e vice-versa, tá? Então toda linguagem de programação alto nível, ela faz essas traduções. Então hoje eu posso utilizar aqui dentro do JavaScript, por exemplo, let, const, while, que mais? If, else, for, todas essas palavras que são do idioma inglês e que vão facilitar o meu entendimento na hora que eu for fazer uma programação. Então, eu sei que if significa se, né? Então, quando eu quero fazer um código dependendo de uma condição, eu utilizo o if, né? O se. Agora, o computador, ele não fala essa linguagem. Ele fala uma linguagem binária, ou seja, 0 e 1. Então, tudo, no final das contas, é convertido para 0 e 1, ou seja, ligado e desligado. Então, como que o computador, por exemplo, ele vai mostrar para mim o número 1 aqui no meu código? Então, como que eu abro aqui meu arquivo, né? Pego o meu arquivo na minha máquina, abro aqui e ele está aparecendo para mim o número 1, ou ele está aparecendo para mim o texto Júlio ou let. Então, o que ele faz? Ele pega uma conversão de um número binário que vai resultar nestes caracteres aqui, tá bom? Então, o computador, ele vai ler lá números binários, vai traduzir aqui e vai colocar caracteres que são as traduções, tá? Então, como que o número 1, por exemplo, ele é representado na forma binária aqui do JavaScript? Ele é representado com este número gigante aqui, ó, tá? Ele é um número de 32 bits, né? Então, o JavaScript aqui ele vai trabalhar com 32 bits. E todo esse número aqui, ele representa aqui o número 1, tá? Então, por isso que eu falo, pessoal, isso daqui você tem que entender também sobre números binários, né? Sobre os binários. E que é outro curso, outra coisa. Então, não realmente, não precisa se preocupar com essa aula. Essa aula é só para quem quer entender mais a fundo, tá? Qual que é as vantagens e por que nós utilizamos Bitwise Operations, tá? Porque pensa o seguinte, se o número 1 ele é essa quantidade de 32 caracteres, você concorda que toda vez que eu preciso traduzir de binário para linguagem humana, de linguagem humana para binário, tem um tempo, né, nesse processo. E esse tempo ele pode ser economizado quando você já faz ali uma validação binária, tá? Então você já vai e usa os bitwise operations, tá? Ou operadores de bit a bit, tá? Você utiliza esses operadores aqui para fazer comparações binárias. Então você consegue já adiantar aí esse processo de conversão, deixando seu código rápido. Não significa que você vai fazer isso para tudo, porque isso daí é insanidade, tá? Primeiro, porque programadores
a maioria deles não conhecem esses sinais, tá? Não conhecem muito a fundo sobre como fazer números binários, tá? E como eles são apresentados. E, ou seja, todo o seu código vai ficar horrível para dar manutenção, você vai ter um baita de um trabalho que poderia ser resolvido de uma forma muito simples, e às vezes seu código nem precisa de tanta performance assim, tá bom? Agora, eu tenho um exemplo aqui de um código de um cara em PHP, onde ele tinha que fazer ali uma comparação dentro de um array, qual o valor, né, que era 17.2. Então tinha um array gigante, aí dentro desse array ele buscava qual os valores eram 17.2, porém ele buscava também combinações. Então, por exemplo, C mais D era 17.2. C mais D dava 15, né? Então, aqui ó, acho que é outra combinação aqui, no caso, daria 17.2. Então, essas combinações, ele acabava fazendo essa validação, né, dessas combinações aqui via esse if, onde ele usava operadores binários, tá? Então, tem essas expressões aqui um pouco diferentes das comuns, que ele está fazendo justamente isso, ele está fazendo uma expressão ali binária, está verificando de forma binária. Isso deixa o algoritmo dele mais rápido, tá bom? Agora, quando você não tem esses casos aqui, que nem eu falei, você vai usar coisas comuns mesmo, que é as coisas mais fáceis de serem feitas. Por exemplo, ó, números binários. O número 1, ele é dessa forma aqui. O número 2, ele é representado dessa forma aqui, tá? O número 3, ele é dessa forma aqui, certo? Então, ó, você consegue identificar um padrão nisso? 1, 2 e o 3 já vai para 11. Então, meio que ele tem um padrão próprio dele, né? O padrão próprio dele. O 4, ó, é 100. Qual que era a lógica aqui, ó? Se o 1 é 1, o 2 é 10, o 3 deveria ser 100, né? Mas não é. Entende? Então, é o padrão binário mesmo de escrita. É diferente. Agora, deixa eu voltar aqui. Então, o 4 aqui é 100 e o 5 é 5. Mas existe um padrão binário, né? Que nem eu falei pra vocês. A gente já vai falar ele a respeito aqui na próxima aula. Mas você, olhando aqui, você imagina qual seria o número 6, por exemplo? Né? Qual que seria o número 6 aqui? Ó, eu vou rodar aqui um código que ele converte binário, né, um número decimal para binário, tá bom? Ó, eu passei o número 6 e o número 6 deu 110. Então, preenchendo aqui, o número 6 seria isso daqui, ó. 110. 110. Beleza? Agora, se a gente for analisar aqui nos padrões, existe um padrão a ser analisado aqui relacionado a essa parte binária, tá? Então, por exemplo, 4 mais 2 é 6, certo? Então, se eu coloco aqui o binário de 4, né, vou colocar aqui embaixo, binário de 4, mais o binário de 2, eu teria este número aqui, 110, certo? Olha que legal. Se eu coloco o binário de 4 mais o binário de 1, eu tenho o binário de 5. Legal, né? Se eu coloco aqui o binário de 1 mais o binário de 2, nós temos o binário de 3. Bem bacana, né? Então, pessoal, existe um padrão aqui. E se você entende esse padrão, estuda um pouquinho mais sobre essa parte binária, você já consegue utilizar o Bitwise Operations, tá? E esses operadores aqui, eles são operadores para você fazer comparações no código binário e não no código que você vê ali traduzido, tá? Eu vou explicar esses dois aqui, o right shift e o left shift, tá? Acredito que com a explicação bem básica, né, pessoal, que eu dei,
mas eu acho que vocês vão conseguir entender aqui essa parte aqui desses dois operations, tá? Esses dois operators, na verdade. Ó, eu vou fazer um console log de 5 com o right shift 1, tá? Vamos rodar aqui. Deixa eu apagar esse log aqui. Vamos rodar. Ó, nós temos o valor 2, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. O 5, ele traz o binário de 101, né? Quando eu faço o right shift, o que ele faz? Ele pega o meu número 1, apaga e preenche a esquerda com 0, tá? Então, olha que interessante. O número 5, que era representado por 101, né? Ele virou o número 2, tá? Então, dessa forma aqui eu posso fazer alterações binárias dentro dos meus códigos, tá? Agora, o left shift, ele vai ser bem parecido, porém, vai ser a partir do lado esquerdo, né? Então, ele vai remover aqui, deixa eu pegar aqui um 5 também de novo, tá? Mandar aqui, mandar para o lado esquerdo, né? Roda, e aí o resultado foi 10, né? Então, o que ele fez? Ele pegou aqui meu número 5, e aí, a partir do lado esquerdo, ele removeu um número e preencheu o lado direito com 0, tá bom? Então, ele meio que pega do lado esquerdo, dá um shift, né? E passa ali pro lado direito. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o número 10 em binário, né? Se vocês quiserem confirmar, basta vocês virem aqui, chamarem essa função aqui, passando o número 10, tá? E aí, tem que fazer um log, vai aparecer o resultado. Vocês vão ver que o número 10 em binário é o 1010, tá bom? Então, pessoal, esse é o básico sobre Bitwise Operations, né? Existem situações específicas, que nem eu falei, e eu acho que não é tão relevante passar aqui nessas aulas. Mas, se você curte esse tipo de vídeo, se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu posso estar passando todos os outros operadores aqui, tá? Dando até exemplos ali, como você vai utilizar isso em códigos reais, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.